A questão 19 fala o seguinte: quanto tempo demora para uma gota de chuva chegar ao chão? O tempo exato depende de pelo menos três fatores: o tamanho da gota, da possível existência de correntes de ar e da altura da base da nuvem. Considerando a resistência do ar, uma gota demoraria 28 minutos do céu até a Terra se a nuvem estivesse a 12,5 km de altura, média da altura das nuvens de chuva, e se a gota medisse 2 milímetros de diâmetro, que é a média de uma chuva fraca. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a gota de chuva começou seu movimento a partir do repouso, a razão entre a velocidade média, aqui está a pergunta que ele está pedindo. A razão entre a velocidade média V2 de uma gota se não houvesse resistência do ar e a sua velocidade V1 nas condições mencionadas no texto. Então ele quer a velocidade V2 sobre a velocidade V1, onde a velocidade V2 é caso não haja resistência do ar, e a velocidade V1 é caso haja resistência do ar, que é essas condições aqui. Ela demora 28 minutos para cair de uma altura de 12,5 km. O tamanho da gota não vai interessar a gente nesse cálculo aqui, é só uma informação que talvez esteja ali para te atrapalhar, tá? Por quê? No que vai consistir isso? A velocidade V1, que é essa velocidade onde a gente tem a presença da resistência do ar, eu posso simplesmente calcular da seguinte forma: velocidade igual a distância ΔS sobre ΔT. Porque eu tenho a distância ΔS, ok? E eu tenho o tempo ΔT. A distância ΔS 12,5 km e o tempo ΔT 28 minutos. Porém, eu preciso, converter esses valores aqui para que eu tenha as unidades corretas. Por quê? Porque um está em minutos e outro está em quilômetros. Não está nem em quilômetros por hora, está em quilômetros por minuto. Então, vamos passar tudo para metros e segundos, porque assim já fica mais fácil até para eu calcular a outra velocidade e vai me dar a razão bonitinha aqui, tá bem? Então, vamos lá. O ΔS é 12,5 km. Passando isso para metros, eu multiplico, por 1.000. Então, vai ficar 12.500 metros. Vamos colocar aqui metros. Dividido pelo tempo, 28 minutos. Para passar de minutos para segundos, eu preciso multiplicar por 60. 28 vezes 60 dá 1.000, dá 1.680. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Fica 1.250 dividido por 168. Isso dá aí aproximadamente, 7,44 metros por segundo. Ok, essa é a velocidade V1, tá? A velocidade onde a gente tem aí com a resistência do ar, a gota caindo. Agora, a velocidade V2, como é que eu calculo a velocidade V2? Como é que eu posso fazer isso? Porque eu preciso dela antes de fazer a razão, tá? A velocidade V2, eu tenho que considerar uma queda livre. Por que é uma queda livre? Porque não tem resistência do ar. Se não tem resistência do ar, é uma queda livre. Então, eu preciso, pensar em como que eu posso calcular essa velocidade sabendo apenas a altura, que é 12,5 km ou 12.500 metros, tá? Para isso eu posso usar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é g, vezes a altura, ΔH. Ok? A velocidade inicial, ele diz que parte do repouso, então é zero. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 2gh, ou ΔH, e, portanto, a velocidade final é igual a raiz de 2 vezes g vezes ΔH. 2 é um valor constante, g eu sei, vale 10, e ΔH eu sei também, vale 12.500. Então, raiz de 2 vezes 10 vezes 12.500. Ok? Esse resultado aqui, fazendo essa continha, dá
500 metros por segundo. Percebam a diferença. Sem a resistência do ar, a gota cairia com uma velocidade de 500 metros por segundo. É uma velocidade absurda, capaz de destruir prédios, capaz de destruir, matar pessoas. Com a resistência do ar, essa velocidade ela é reduzida ali para esse caso, né, de uma chuva média, como diz a reportagem, para uma velocidade de 7,44 metros. É uma redução absurda. A gente vai ver o fator de redução. É basicamente isso que ele quer, o quão reduzido fica essa velocidade. Então, agora, o que eu vou fazer é calcular a razão numa sobre a outra. Então, V2 sobre V1, V2 sobre V1 é 500, né, metros por segundo, dividido por 7,44 metros por segundo. Aqui, mais uma vez, tá? Percebam o seguinte, tá falando de aproximadamente, tá? Ó, tá aqui, ó, aproximadamente. E os valores estão relativamente distantes um do outro, ó, 1,8 para 3,4, para 6,7, para 1,7 vezes 10 na 3, tá? Os valores estão muito distantes um do outro. Então, eu posso aproximar essa conta aqui para 500 metros por segundo dividido por 7 metros por segundo. Eu não vou ter o valor exato, mas eu vou ter uma boa aproximação para saber aí quanto que vai dar esse valor, ok? Isso dá aproximadamente 71,4 metros por segundo, ok? Qual o valor aqui é mais próximo disso? É a alternativa C, 6,7 vezes 10 na 1. 10 na 1 é multiplicar por 10, certo? Então, seria 6,7 vezes 10, 67 metros por segundo. É relativamente próximo de 71, então é a alternativa C. Mas se você quiser fazer a conta, 500 dividido por 7,44, dá aí exatamente os 67, tá? Mas seria uma conta mais difícil, mais trabalhosa de fazer na hora da prova e desnecessária, já que tem essa parte da aproximação que eu já falei em outras questões aqui nesses vídeos, tá bom? Então é isso.